Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina do Espaço Humanidade e hoje eu vou falar de forma pensamento, tá? É um assunto meio complexo para a gente entender a princípio, mas é bem importante que a gente consiga entender o que é uma forma pensamento e como ela interfere na nossa vida, tá? E ela interfere muito dependendo de como a gente lida com ela. Então eu vou contar uma história que está acontecendo para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir discorrer sobre esse assunto tão complexo. Eu estou atendendo uma pessoa e essa pessoa fala assim para mim, né? Eu tenho algumas questões que eu preciso resolver, eu tenho alguns problemas e eu penso numa maneira de resolver esses problemas e eu não consigo resolver, né? E aí a frase que ela usa, né, que a gente usa muito é: quanto mais eu penso, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, tá? E aí eu vou começar a discorrer sobre as formas pensamento, ok? O que acontece? Como é que a gente cria uma forma pensamento? Eu tenho um problema, eu tenho uma questão a ser resolvida, a ser elaborada, enfim, né, alguma coisa que eu preciso fazer. Então, quando eu tenho um problema, tenho uma questão para elaborar, eu preciso pensar numa maneira de elaborar essa questão. Quando eu penso numa maneira de elaborar essa questão, eu estou criando uma forma pensamento, ok? Eu estou criando. O meu mental tem essa função de achar uma maneira, criar uma maneira de resolver o meu problema, ok? Então, eu tenho um problema, penso numa solução, crio uma forma para resolver esse problema, uma forma pensamento, ok? Essa forma eu coloco em ação. Então, eu pensei no problema, criei a solução, ok? E vou tomar uma atitude para resolver essa questão. Quando eu tomo essa atitude para resolver essa questão, eu pego essa forma e trago para o físico, né? Eu expresso essa maneira de resolver. Mas o que tem acontecido muito são duas coisas. Uma, as pessoas pensam na maneira de resolver, muitas vezes, tá? Então a forma pensamento foi construída, mas elas não partem para a ação. Então essa forma pensamento fica aqui, no seu campo. Okay? Então por aqui nós temos muitas formas pensamento, tá? Se eu não partir para uma ação, ela fica aqui. Okay? A outra questão é que a maioria das pessoas pensa em problemas, ficam pensando em problemas dos quais ela não tem condição de resolver, porque não é ela que vai resolver. Né? Isso é um problema com o marido, com o filho, com a mãe, com o amigo, com o trabalho. Então ela não tem condições, ela arranja uma solução, ela tem uma forma pensamento para resolver aquela questão, tá? Mas ela não pode partir para ação, ela não pode tomar uma atitude. Só que essa forma pensamento foi criada, boa ou ruim, enfim, não importa. Essa forma tá ali. E quando a gente não consegue agir, quando a gente não consegue colocar isso para fora, né, nós não conseguimos pegar essa forma pensamento, digerir essa situação e colocar, né, expressar no plano físico. Então ela fica ali. E a gente vai pensando no nosso cotidiano, tem um monte de coisa, a gente vai pensando, e essas formas que a gente não consegue digerir, não consegue colocar para fora, expressar isso, elas começam a nos intoxicar. Né? Então, um monte de forma pensamento, eu não faço nada com aquilo e ela começa a me intoxicar, né? Então, aquela coisa vai tornando aquele fantasma. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, porque aquilo fica tudo ali. E aí a gente vai ficando pesado, a gente vai ficando intoxicado, a gente vai ficando envenenado pelas nossas próprias formas pensamento. Então, se você tem um problema ou uma questão, não importa se seja simples ou complexo, que você pode resolver, tá? Não importa como. Você pensa e resolve. Põe na atitude, tá? Porque se ficar só achando milhares de maneiras, vou estudar, para o dia que eu estiver pronto eu vou fazer, o dia que acontecer uma coisa, aí eu vou estar pronto, você vai ficar intoxicado. Então tem milhares de ideias, não põe nada na ação, não acontece nada na sua vida e além de tudo a intoxicação está acontecendo. Começa a dor de cabeça, dor nas costas, dor em todo lugar, certo? E também um desânimo, enfim, cada um vai por um caminho, certo? Se o problema não é seu, que você não pode resolver, não adianta pensar. Muito pelo contrário, né? Você
não tem como ajudar. E quando aquela pessoa de verdade te pedir ajuda, você vai estar tão intoxicado, tão ruim, tão raivoso, possivelmente, né, que você não vai conseguir ajudar. Então, assim, quando a gente fala, quando o terapeuta fala, esquece, relaxa, entrega, solta, né? Cada um vai falar dentro dos processos aí de física quântica, vai falar solta o problema, quando o outro falar entrega, né? Entrega para Deus, enfim, solta, se liberta disso, relaxa. É porque você vai soltar essa forma de pensamento, né? Você não tem como resolver, então não adianta pensar. Até porque cada um tem o seu próprio racional. Todas as pessoas, né, têm a sua racionalidade, salvo algumas exceções de algumas pessoas que têm problema nesse aspecto, né, todas têm. Então todo mundo tem a mesma condição de utilizar o seu mental a seu favor. Então não adianta você pensar no problema do outro se você não puder resolver, você só vai se intoxicar. Então essas formas de pensamento, elas ficam aqui, né, intoxicando a gente. Como é que a gente vai desintoxicar? Colocando na ação, ou relaxando, esquecendo, soltando, limpando a sua área mental para desintoxicar todo esse monte de coisa que você pensou e que você pode ou não resolver. Então, se você pode, parte para a ação. Se não está na sua mão resolver, entrega. Então é isso. Se você gostou, eu espero que você tenha entendido. É um assunto complexo, mas se você entendeu, se você gostou, deixa seu comentário. Se você quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, que aí fica mais fácil da gente respondendo, né, e esclarecendo tudo isso. Então é isso. Se você gostou, clica aí, curte o nosso canal do YouTube, tem um monte de vídeo legal lá e a gente se vê então no próximo vídeo.